Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Num só coração e numa só alma, ousemos dizer aquilo que Jesus nos ensinou como oração. Nos dirijamos ao nosso Pai do céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos consagremos ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, irmãos, filhos da nossa comunidade católica Nova Aliança, estamos aqui mais uma vez com um pequeno comentário muito simples sobre o Pai Nosso, cada pedido do Pai Nosso. Estamos no quarto vídeo comentando o Venha a nós o vosso reino. Este é o vídeo de número 19. Hoje é dia 23 de setembro de 2022, uma sexta-feira. Eu consagro toda a minha sexta-feira, minha pequena penitência, um pequeno jejum para os sacerdotes católicos, né? Aqueles ungidos do Senhor, para trazer para nós o perdão de Deus, perdão sacramental de Deus, e nos alimentar com o pão da palavra e o pão eucarístico, né? Nos dar o corpo e o sangue de Jesus na celebração da Santa Missa. Mas hoje é um dia também um pouco especial, porque o 23 de setembro a Igreja faz memória de São Pio, que é considerado, né, a referência da plenitude de um sacerdote que realmente se identificou perfeitamente com Jesus. Então, é sob o olhar do Padre Pio que nós estamos aqui tentando fazer, desta vez,
um pequeno comentário destacando algum pensamento de Santo Tomás de Aquino sobre venha a nós o vosso reino. Antes de tudo, quero exortar a cada um de vocês a darem o seu gostei, o seu like, dar sugestões para melhorarmos, né? Faça os seus comentários breves e, sobretudo, compartilhe com seus grupos de rede social, com seus parentes, amigos, né? Companheiros de trabalho. Queiram fazer o bem conosco, divulgando as nossas redes sociais. Queridos, eu queria remeter um pouquinho ao início da nossa pequena reflexão, voltar um pouquinho atrás e dizer com Santo Tomás de Aquino sobre 2 dons do Espírito Santo que agem fortemente na oração do Pai Nosso. O primeiro dom, o dom do temor de Deus. Este dom do Espírito Santo nos leva a procurar a santificação do nome de Deus em nós. Nos leva a tomarmos cuidado para não sermos causas da desonra do nome de Deus no meio da sociedade. É este dom do temor de Deus que nos lembra a dignidade que nós temos de não só sermos chamados de filhos de Deus, mas sermos de fato filhos de Deus. Isto faz toda a diferença. Nós somos filhos de Deus, somos chamados de filhos de Deus, mas precisamos ser reconhecidos socialmente, dentro e fora da igreja, como filhos que agem segundo a vontade do seu Pai que está nos céus, o nosso Deus. E Santo Tomás faz referência a um segundo dom, o dom da piedade. O dom da piedade é aquele dom do Espírito Santo que move em nós o amor de ternura para com Deus e também o amor de ternura para com o próximo. Sobretudo, o próximo mais miserável de todos os miseráveis, que são aqueles que estão mergulhados habitualmente no pecado grave. Nós não podemos passar indiferentes a algum irmão nosso sem dirigirmos a Deus uma prece: Senhor, venha o vosso reinado no coração desta pessoa, né? Então, da mesma forma como amamos a Deus, o amor que temos para com o próximo é um amor de compaixão pela miséria maior que existe no mundo, a miséria do pecado. Até que nós caminhemos pelo menos, né, em direção àquela realidade sonhada por Deus, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais guerra, onde não haverá mais confusão, divisão, né? Onde as forças malignas, as forças do mal, não apitam mais nada na sociedade e nem na igreja, muito menos, né? Mas, como eu já disse anteriormente, precisamos nos dedicar para que o primeiro lugar do reinado de Jesus neste mundo seja no nosso coração. Nós lutamos
para que o reino de Deus se estabeleça definitivamente neste mundo. Entre aspas, o pensamento de Santo Tomás. O reino de Deus definitivo é a submissão perfeita de todas as coisas a Deus. Um rei não será rei, efetivamente, antes de que todos os seus súditos lhe obedeçam. Né? Uma autoridade realmente só será autoridade em qualquer que seja o segmento da sociedade ou da igreja, se ela se impõe não pela força, não pela opressão, não pela obrigação, mas ela se impõe pelo respeito, porque ela fala com autoridade, ela vive aquilo que ela exige dos seus súditos, dos seus colaboradores. Né? Então, o reinado de Deus é essa submissão de modo perfeito de todas as coisas a Deus. Todas as coisas, todas as realidades deste mundo, né? Todos os saberes da realidade humana, né? Quando a vida política, a vida artística, a vida missionária, a vida social, a vida familiar, tudo isto for movido pelo triunfo da vontade de Deus. E aqui está estabelecido o reinado de Deus. Só que nós não vemos esse domínio pleno de Deus no mundo. Pelo contrário, parece que a humanidade está cada vez mais querendo escapulir das mãos de Deus. Está cada vez mais repetindo aquela cena do capítulo 3 do livro do Gênesis, né? Cada vez mais estamos nos deixando enganar pelo inimigo da nossa alma, que nos quer derrotados, que nos quer na vida eterna infeliz eternamente, no fogo do inferno com ele, porque nos faz uma proposta sedutora, e muitas vezes quantos estão caindo nessa mentira? Sereis deuses, né? Nós queremos ser deuses. Deus nos criou para isso, para sermos deuses. Filhos de Deus, deuses, mas não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com aquilo que eu acho que eu devo ser, com o que eu acho, da maneira como eu quero, eu acho que eu devo me comportar. Não, é da maneira de Deus, né? Só assim nós estaremos no caminho da nossa deificação, pela ação do Espírito Santo, e nós nos conformando cada vez mais com a vontade do Pai, segundo o Filho Jesus. O segundo pensamento, portanto, de Santo Tomás diz assim: Deus, que é, e pelo que é, e por sua natureza, é o Senhor do universo. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tem, como o Pai, o senhorio, o domínio, o reinado sobre todas as coisas. Mas, como eu disse há poucos instantes, as coisas ainda não são desse jeito, né? E só será perfeitamente o reino definitivo de Deus quando Deus for tudo em todos. Uma das passagens mais bonitas
das cartas de São Paulo é essa que eu vou citar para vocês. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, partindo do versículo 25. Preste atenção, minha gente, como Deus é a ordem perfeita, né? Eu já repeti algumas vezes aqui na Missão Sede, nas pregações de segunda-feira, né, observando, chamando a atenção para observar. Veja como Deus criou o mundo. Em ordem. No primeiro dia foi isso, no segundo dia foi aquilo, no terceiro dia foi aquilo. Não foi tudo de uma vez, não é? Então, na nossa vida também, há que se ter uma ordem na organização do nosso dia a dia, né? Onde Deus é amado sobre todas as coisas, ele é procurado sobre todas as coisas, ele é o que tem a primeira e a última palavra. Deus acima de tudo. A partir daqui, o resto virá por acréscimo. Vida familiar, vida profissional, o lazer, tudo virá organizado, tudo virá equilibrado, né? Nossas obras e caridade. Então, São Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25, diz assim: em seguida, será o fim. Está descrevendo, né, o fim dos tempos. Quando Cristo entregar a realeza a seu Deus e Pai, depois de destruir todo o principado e toda autoridade e poder. Nós estamos exatamente nessa fase da nossa vida em que a nossa situação no mundo é uma situação de combate violento, um combate contra as forças espirituais do mal, um combate não contra seres de carne e osso, mas contra as forças infernais do maligno, né? E por isso São Paulo fala que nós precisamos colaborar com a graça de Deus, dar a nossa adesão ao Espírito Santo, a Jesus ressuscitado, que age na nossa consciência, na nossa vida, para destruir toda autoridade, poder, né, potestade, principado desse mundo infernal que tenta nos seduzir, como a serpente seduziu Eva, Eva seduziu Adão no paraíso. Continua São Paulo. É preciso que ele reine, que Jesus reine, até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Novamente, mais um versículo em que o apóstolo fala de combate. Como é que Jesus vai reinar no meu coração? Como é que ele vai reinar através do reinado em cada coração neste mundo, socialmente falando? Quando cada um de nós colaborarmos com a graça de Deus para ir colocando os inimigos da nossa alma, nossos pecados capitais, nossos vícios capitais, nosso egoísmo, nossa autoexaltação, nosso narcisismo, né? Nossa falta de caridade, nossa falta de comunhão, debaixo dos pés de Jesus. O último inimigo a ser destruído é a morte. Esse inimigo já foi destruído, gente, quando Jesus ressuscitou dos mortos. A morte não tem mais poder, não tem mais domínio sobre Jesus. Deus queira que não tenha mais domínio sobre ninguém deste mundo. Mas para isso, de novo, o toque da trombeta, do alarme para
a guerra espiritual já está no ar. Então, como é que nós colaboramos para que ninguém padeça a morte eterna no inferno? Procurando deixar que Deus seja Deus na nossa vida, que Jesus seja o nosso Salvador, que o Espírito Santo nos santifique e, aos poucos, nós, colaborando com a graça de Deus, vamos colocando aquelas áreas fragilizadas pelo pecado sob os pés de Deus. É como se Jesus fosse aquele, como se não, ele é aquele rei, né, que tem esmagado a cabeça da serpente, né? Ele é aquela descendência da mulher que pisa, esmaga a cabeça da serpente, dos inimigos da nossa alma imortal. Quando Jesus disser, tudo está submetido, Pai, olha, a obra que você me deu para fazer, eu cumpri até o fim. E aqueles que me destes aderiram a mim, e eles comigo, em mim, por mim, conseguimos submeter a vossa autoridade, todas as coisas. Quando ele disser tudo está submetido, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. É muito complicado para mim ficar esmiuçando esses versículos. Vá lá na sua Bíblia e procura, tenha paciência, palavra por palavra, vá nos comentários, né, católicos, vá no catecismo, pega lá o comentário do catecismo, você vai ver que desdobramento maravilhoso tem esses poucos versículos de São Paulo aos Coríntios. Um outro pensamento de Santo Tomás é que nós ou nos submetemos a Cristo voluntariamente, colaborando com a graça, ou isso vai acontecer na marra, gente. Vai acontecer querendo ou não, o domínio, o reinado de Jesus triunfará. Triunfará. Como é que ele triunfará voluntariamente? Toda vez que nós pedimos no Pai Nosso, né, venha a nós o vosso reino, nós precisamos ter consciência clara e a intenção de que este pedido, como o pedido do santificado seja o vosso nome, lembram? Resumindo tudo que já foi dito, Pai, santificado seja o vosso nome em mim, no meu estilo de vida, na minha realidade existencial, com aqueles com quem me destes o privilégio de conviver, né? Com a minha história. Mas aqui também, quando eu digo, venha a nós o vosso reino, né? Nós temos que tomar consciência. Eu quero me submeter aos mandamentos de Deus. Eu quero me submeter à vontade soberana de Deus. Quando eu peço, venha a nós o vosso reino, eu quero que esse reino venha em mim, né? Comece a reinar em mim. Eu quero que a minha vontade de me submeter a Deus seja uma luta prioritária. Eu quero que a minha natureza, marcada pelo pecado, cada vez mais, seja contrariada para que a vontade de Deus triunfe, para que eu vá me
configurando, deixando que o Espírito Santo vá me configurando cada vez mais a Jesus? É isso que nós temos no nosso coração quando pedimos, Pai, santificado seja o vosso nome. É isso? Porque se não for, gente, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Quando nós rezamos o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Nós temos em nós aquele pensamento de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 12, que diz assim, que o pecado não reine em vossos corações. Nós vamos pecar? Vamos. Vamos pecar muitas vezes, Deus queira que não seja gravemente, mas nós somos pecadores, gente. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Né? Porém, não queremos ficar no pecado. Não queremos que a situação de pecado, a nossa fraqueza, supere a ação da graça em nós. Então, por isso, São Paulo fala assim, olha, que o pecado não reine. Quer dizer, que ele não triunfe, que ele não se estabeleça, que ele não passe a ser uma coisa normal, aspas, normal. Não. Quando nós deixamos de lutar contra o império das trevas, quando nós não opomos resistência às trevas, aos valores deste mundo, às coisas desse mundo em nós começamos a desconsiderar, a desdizer o pedido que fazemos a Deus. Quando é que Deus começa a reinar em nós? Quando afetiva e efetivamente, concretamente, estamos prontos, desejamos de todo o coração observar os mandamentos de Deus. Nos determinamos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por amor de Deus, como Jesus amou. Está aqui. Esforço, luta e graça. Quando nós rezamos o Pai Nosso, desejamos que o pecado não reine em nós, mas que no nosso coração só reine ali e para sempre a vontade de Jesus. Quais são, então, os frutos que nós recolhemos deste pedido sincero que fazemos de todo o coração? Primeiro fruto, quando nós sofrermos injustiças, quando nós sofrermos o despojamento, as humilhações, né? Quando as forças do mal agindo através das pessoas caírem sobre nós, nós não nos revoltaremos, nós não nos vingaremos, mas deixaremos que Deus cuide de nós. Isto se chama coerência com o pedido que fazemos, venha a nós o vosso reino. Vão depois lá no Salmo 37, como Deus cuida de nós. Um segundo fruto do pedido que fazemos, nós não ficaremos inquietos, agitados, depressivos, medrosos, com
as privações que podemos sofrer, privações dos bens deste mundo. Por quê? Porque nós estamos esperando a glória definitiva do céu. Esperamos os bens eternos na glória do céu. Alguém vai dizer, mas isso é alienação, né, irmã? Isso é alienação, né, Mar? Não, não é não. Para uma leitura marxista das coisas, isso é, sim, uma alienação daquelas. Né? Isso é como se eu estivesse me drogando, tomando ópio, né? Para não ver as coisas acontecerem, para negar tudo, então para chutar o pau da barraca. Mas nós não estamos nessa categoria rasteira, materialista. Nós somos filhos de Deus. Nós sabemos que a nossa morada definitiva não está neste mundo. O reino de Jesus não é deste mundo. O reinado dele passa, não é pelo triunfo montado num cavalão, num alazão de todo tamanho, branco, sei lá o quê. Não. A vitória dele se deu na cruz para chegar à ressurreição. Não, nosso caminho não vai ser diferente, né? Então, venha a nós o vosso reino. O reinado da cruz de Jesus sobre todas as forças do mal. Lá na cruz foi pregado o documento que nos acusava diante de Deus. Foi inutilizado. O sangue de Jesus apagou, borrou, sabe? Quando a água cai num papel escrito a caneta tinteiro, cai e não fica só borrado, de maneira que você não lê mais o que está lá. Não, acabou. Fica branco, né? É uma página em branco. E, finalmente, o terceiro fruto desse pedido que fazemos a Deus, nós aceitaremos com contentamento, alegrai-vos, né, no sofrimento, com contentamento e mansidão, o despojamento dos bens deste mundo. Aqui está, né, a ligação do fundamento da nossa espiritualidade. A alegria no sofrimento tem a ver com o reinado de Jesus, que é a única coisa que nos interessa. Né? Vamos aos compromissos da semana, mas vocês vão ler nesse final, né, o script que fica aí, que acompanha o nosso vídeo. Basta vocês seguirem passo por passo para partilharem nos grupos presenciais dos nossos cursos. Eu quero aproveitar este momento para chamar a atenção dos que pastoreiam os grupos de partilha. Tem chegado a mim uma triste notícia, que, de um modo geral, estou falando da sede, algumas pessoas, para não dizer muita gente, não têm assistido os vídeos. E falam que não tem. Não assisti. Portanto, não tenho o que partilhar. Eu gostaria de saber como é que você, que pastoreia esta porção do rebanho de Cristo que vos foi confiado, como é que você está pastoreando esses que apenas estão presentes corporalmente? A sua cabeça, a sua mente, a sua inteligência, a sua vontade, a sua participação está muito longe da nossa proposta, muito longe do nosso patrimônio espiritual. E você, pastor, se você fica tranquilo com aquela ovelha que está se perdendo, está perdendo tempo,
né? Aquela que ainda não se motivou para seguir direitinho as coisas como devem ser na nossa comunidade. Faça um coerente exame de consciência. Se você não dá conta de ser uma sentinela no povo de Deus, no povo da nova aliança, sentinela é aquela que vê o inimigo levar a sua ovelha embora do rebanho, se afastando do ideal. Mas a gente devia agradecer a Deus que ainda eles participam dos encontros presenciais. Que pena. Que pena. Presente de corpo, mas a alma, a vontade estão fora daqui. Não me interessa isso. Me interessa cumprir o mandato que Jesus deixou para nós. Fazei discípulos meus, seguidores meus. Ou as ovelhas da nova aliança, as pessoas, pastores e ovelhas, pastores e pastoreados, estão comigo? Como eu procuro estar com Jesus, eu procuro. Não sou perfeita. Então, estamos cumprindo o que Jesus deixou. Façam discípulos meus. Todos somos discípulos. Agora, se eu não cumpro a minha missão de pastorear os pastores, eu estou perdida. E comigo, todos vocês. Mas eu não abro mão da missão que Deus me deu. Não abro mão dos fios condutores. Tenho muitos fios condutores que falam da minha missão. E apesar dos meus defeitos, dos meus pecados, eu quero levar a sério a vontade de Deus na minha vida e na vida desta comunidade. Espero que você tenha entendido o meu recado. Alguma dificuldade, eu estou à disposição. À disposição. Liguem para a sede, deixem seu telefone, eu retorno para agendarmos um encontro. Se são aqui de Belo Horizonte, com prazer vou atendê-los presencialmente. Se são de outras missões, nós veremos o modo de entrarmos em contato, né? Assim, através de vídeo, tá? Videoconferência, com muito prazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.